especial. Aleluia. Pastor Renato Guimarães, figurinha carimbada. Vem até aqui, pastor Renato. Isso, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Pastor Renato está com o escudeiro aqui, gente. É Guilherme, né? Não, é Gabriel. Gabriel. Ô, Gabriel. Gabriel, você falei. Guilherme, é Gabriel. Anjo. Só tem anjo, né? Só tem anjo. Rapaz, graças a Deus. Nasceu mais dois lá agora, né? É menino ou menina? Menino. Dois meninos? Três agora, né? Três? Gabriel com mais dois. Esse homem não é mole, não. Meninona. Meninona? Oh, maravilha. Ana Clara? Gabriel? Theo e Enzo. Rapaz. E o bolso vazio. O bolso vazio. Está vazio nada, está cheio. Você é uma pessoa felizarda, Amém. né? Amém. Você é felizardo, graças a Deus. Tem uma família bonita, linda. Eu estava vendo lá nas fotografias, né, que eles estavam mostrando lá no gabinete. E é uma família linda, bonita, né? O povo de Deus é bonito, gente. E a gente louva e agradece a Deus pela nossa saúde, nossos filhos, esposa, filhas, aí é muito gostoso, é muito bom. E que você tenha sempre prazer em vir à casa do Senhor, louvando, glorificando, exaltando a presença dEle. Então, pastor Renato estará aqui ministrando para nós. Tem um título da mensagem? Oração e milagre. Oração e milagre. Você quer sair com um milagre daqui nessa noite? Glória a Deus. Então creia, acredite que esta palavra vai ficar guardada no seu coração e nós vamos glorificar ao Senhor. Então, pastor Renato, sê tu uma bênção para nós. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, gente. Quem está com sono, diga amém. Quem está cansado, bastante, né? Uma quarta-feira, uma hora dessa, a gente mais pensa na nossa cama do que qualquer outra coisa, né? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Eu creio que Deus está aqui presente e Deus vai nos abençoar. Vamos orar? Pai bendito, eu te louvo, eu te engrandeço, eu agradeço ao Senhor pela tua presença nas nossas vidas e o privilégio que o Senhor nos concede de poder estar na tua casa nesta noite. Que bênção, Senhor, saber que a tua boa mão nos trouxe a este lugar chamado casa de oração, casa de louvor. Sê conosco, Pai, visita os nossos corações, sonda-nos. Tu sabes o que cada um aqui precisa. Nós precisamos da tua presença, nós precisamos do teu milagre, precisamos do teu sobrenatural, da tua unção, do teu poder. Ó Deus, seja propício a nós, por misericórdia e graça. Abençoa-nos nesta palavra, para que possamos ouvir, falar, totalmente direcionados pelo Senhor. É o que te pedimos nesse momento, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Aí no seu lugar mesmo, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Atos, livro de Atos, capítulo 12. E a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. Quando a igreja ora, Deus faz milagres no meio do seu povo. Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Quando a igreja ora, Deus faz milagre no meio do seu povo. Quando você ora pela sua família, Deus faz milagre dentro da sua casa. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele faz o milagre da providência, Ele faz o milagre do suprimento, Ele faz o milagre da libertação, Ele faz o milagre da salvação, Ele faz o milagre da proteção, Ele faz o milagre do livramento, da direção. Deus abre os nossos olhos, Deus nos aponta o caminho a seguir. Quando estamos confusos, indecisos, oramos, Deus nos dá visão, Deus acende uma lâmpada diante de nós, um farol, e Ele ilumina o nosso caminho, para nós não errarmos na nossa decisão. Irmãos, coisas extraordinárias da parte de Deus acontecem na nossa vida, quando nós nos dispomos a orar. Coisas extraordinárias da parte de Deus acontecem no meio da igreja, quando esta igreja se dispõe a orar. O versículo-chave desse capítulo é o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E junto com vocês eu quero tirar algumas lições aqui nesta noite. A primeira lição, ela está muito clara. A primeira lição, ela está compreendida entre o versículo 1 e o versículo 4. E a primeira lição é: sempre o povo de Deus será odiado e perseguido pelo mundo. A igreja sempre será odiada e perseguida pelo mundo. Há coisas que eu e você enfrentamos, lutas, problemas que nós enfrentamos só porque nós somos crentes. Há problemas que a igreja enfrenta só porque ela é igreja, só porque ela não negocia com os valores do mundo, só porque ela quer ser fiel a Deus, ela vai enfrentar problemas sérios. Ela não comunga com o mundo, ela não participa do coro do mundo. Se nós não fôssemos a igreja de Deus, nós não passaríamos por muitos sofrimentos que nós passamos, e passamos porque somos uma igreja fiel a Deus. João capítulo 15, versículo 17, depois 19 e 20, diz assim: Jesus disse: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro de que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, João 15, 19, o mundo amaria o que era seu. Todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor? Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós.
Qual é o contexto que nós estamos aqui, irmãos, de Atos, capítulo 12? A igreja está crescendo. A igreja de Atos é uma igreja que está desenvolvendo, é uma igreja que está avançando, é uma igreja que está crescendo. No capítulo 11, a igreja de Antioquia, liderada por Barnabé, o apóstolo Paulo, ele sai do obscurantismo e ele vai ser usado para a glória de Deus, para ser o maior dos apóstolos entre os gentios. A igreja está avançando, a igreja está crescendo, a igreja está prevalecendo, enfrentando os seus desafios, enfrentando suas lutas, mas debaixo da graça do Senhor. E Herodes, neto de Herodes o Grande, e aqui nesse contexto é o Herodes neto, que é o Herodes Antipas, ele resolveu, versículo 1, prender alguns da igreja para os maltratar. Ele resolveu prender os irmãos da igreja para os maltratar. O diabo sabe que não pode destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Diga amém. O diabo sabe que ele não pode destruir a igreja, mas ele pode maltratar a igreja. Ele pode perseguir a igreja. Ele pode importunar a igreja. Ele pode tentar perturbar a igreja. Isso daí ele pode. E Herodes aqui é uma figura de Faraó. Herodes aqui é uma figura dos imperadores romanos. Herodes aqui é uma figura de Satanás. E é interessante nesse texto que o diabo, ele vai usar exatamente a estratégia do Império Romano. Qual é a estratégia do Império Romano? Quando ele resolve maltratar a igreja, ele pega, em primeiro lugar, a liderança da igreja. Quando essa era a estratégia do Império Romano, se ele quisesse atacar a igreja, ele pegava os cabeças da igreja. É por isso que Tiago está na mira, Pedro está na mira aqui, porque ele quer quebrar as pernas da igreja, então ele ataca de cima para baixo. Ele começa pela liderança, e ele tenta atacar, se fôssemos comparar nos nossos dias, o líder de louvor, sua família. Ele tenta atacar os oficiais da igreja, os diáconos, os obreiros, a liderança dos ministérios da igreja, os pastores, presidentes, auxiliares. Ele vai tentando atacar de cima para baixo, suas famílias. Porque na verdade o objetivo dele é fragilizar a igreja. E ele começa então de cima para baixo. Talvez você esteja aqui hoje como membro da igreja, mas enfrentando sofrimentos na família, enfrentando desafios no seu casamento, enfrentando lutas na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na área do sustento, da provisão, da providência. Satanás é astuto, ele age sutilmente, tentando fragilizar. E aqui Herodes mata Tiago, e o povo judeu acha graça disso. E Herodes, para agradar o povo judeu, arma então também uma estratégia para que Pedro caia numa cilada. Mas antes de matar Pedro, o texto diz que ele prende Pedro. E esse contexto aqui era um feriado. E ele desce então para Cesareia Marítima, sua casa de praia, para descansar. E planejando, tensionando ali, no ápice da festa dos judeus, diz o texto, matar a Pedro. Pedro era o líder da igreja, líder do colégio apostólico. Mas olha que interessante o versículo 3. Vendo isso, ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então veja, o diabo, ele ataca a igreja, maltratando a igreja, fragilizando a liderança da igreja. Ele foca nos líderes, ele vai focando nos influentes,
ele vai focando nas pessoas chaves. O diabo sabe que maltratar a igreja, aos olhos do mundo, é uma coisa prazerosa. É uma coisa que o mundo aplaude. A mídia, ela tenta constantemente, diariamente, publicar coisas que venham denegrir o testemunho da igreja. Ela quer colocar a fragilidade da igreja no outdoor, para acabar com a imagem da igreja. Isso é interessante porque muitas igrejas pensam que um dia o mundo vai nos amar, o mundo vai nos aplaudir, o mundo vai caminhar de mãos dadas conosco, mas isso não é real. O mundo não aplaude o sucesso da igreja, o mundo aplaude o fracasso da igreja. Isso não acontece, é só você ler o texto. Então, número 1, a igreja é alvo, sempre foi, é e sempre será alvo de perseguição. Você como crente, só pelo fato de ser crente, Paulo diz a Timóteo, que aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Se você quiser andar corretamente na presença de Deus, saiba que você será perseguido. Satanás, ele vai pegar no seu encalço. Segunda lição que o texto nos ensina, segunda lição, é que a forma que nós temos para resistir esta perseguição, a forma que nós temos para vencer esta perseguição, a forma que nós temos para resistir, vencer os ataques de Satanás, é a igreja se unindo para orar juntos. É a oração coletiva da igreja, fervorosamente, chorar na presença do Senhor, clamar na presença do Senhor, para que Ele venha poderosamente sobre nós, e Ele sim seja o nosso escudo, o nosso guarda, a nossa proteção. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos orar para vencer a perseguição do mundo contra nós. Não há outra saída, não há outra estratégia, não há outra maneira, não há receita de bolo. Versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Eu gosto dessa palavra guardado, porque na verdade ele estava guardado mesmo. O texto diz que eram 4 grupos de 4 homens, fortemente armados. 16 soldados poderosos, que estava protegendo Pedro para que não houvesse fuga. Versículo 5, Pedro estava guardado, mas havia oração. Havia oração. Que tipo de oração, diz o texto, irmãos? Incessante. Havia oração incessante a quem? A quem que o povo estava orando? A Deus. Quem é que estava orando a Deus, irmãos? A igreja estava orando. Qual era o foco da oração da igreja? Em favor do seu líder, em favor da sua liderança, aqui nesse caso em favor de Pedro. Se a gente pegar a relação de irmãos que estão sofrendo, a relação dos nossos líderes que estão sofrendo, enfrentando os seus desafios, irmãos da igreja, nossa família, a gente faz uma relação daquelas pessoas por quem temos orado, enfrentando suas lutas, enfrentando as perseguições. Nós precisamos de criar o hábito de orar juntos. Pastor Jorge disse que amanhã tem oração, sábado tem oração. A igreja tem que estar aqui para orar. Orar por essas pessoas que sofrem, orar pela nossa vida, porque nós também sofremos, orar para que Deus nos liberte, orar para que Deus nos livre, orar para que Deus quebre as cadeias, quebre as correntes, orar para que o Senhor venha e seja Ele o nosso escudo, o escudo da igreja, e proteja a igreja contra os dardos inflamáveis de Satanás. Precisamos orar. A gente não pode cruzar os nossos braços e deixar que Deus, por conta própria, faça isso, e entendendo que nós não precisamos de fazer nada, porque Deus já sabe o que tem que ser feito. Nós temos o nosso papel, nós temos o nosso dever,
Nós temos o nosso compromisso. Charles Spurgeon, ele dizia que há um poder que emana dos céus quando a igreja se une em oração pelas suas causas em comum. Precisamos orar uns pelos outros, descobrir os problemas uns dos outros e orar fervorosamente uns pelos outros, principalmente pelas causas impossíveis. Não podemos nos render às impossibilidades. Não podemos nos render às causas impossíveis. Não podemos entender, isso aqui é impossível, eu tenho que aguentar isso mesmo, eu tenho que levar a vida a si mesmo, porque eu não consigo lidar com isso. Eu não posso, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Ele é maior do que tudo na vida. É interessante, irmãos, que Deus derrota Satanás através de uma igreja que ora. Deus derrota Satanás de que forma? Através da oração da igreja. Deus, na sua soberania, Ele ia libertar Pedro. É claro que Ele ia. Pedro não ia morrer. Mas para Deus libertar Pedro, Ele põe a igreja para orar. Ele coloca a igreja para orar. John Piper, ele diz que Deus exerce a sua soberania no mundo através da vida de oração da igreja. Deus exerce a soberania dele no mundo através da vida de oração da igreja. Irmãos, creiam nisso. Quando a igreja ora, Deus intervém. Quando a igreja ora, Deus derrama poder. Quando a igreja ora, Deus revela que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Alguns irmãos cabeçudos acham que se Deus, na sua soberania, já sabe o que vai fazer, se Deus sabe o que quer permitir acontecer, porque a gente sabe que Deus está lá no futuro, né? Deus sabe tudo, Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Deus escuta a conversa que a gente não escuta. Deus, para Ele não há nada oculto nem escondido, seus olhos são como chamas de fogo. Tudo está descortinado diante dos olhos de Deus. Se Deus já sabe o que fazer, se Deus já sabe o que vai acontecer, para que orar? Não precisa orar. Ele sabe tudo. Mas é claro que a gente precisa orar. Por quê? Porque a oração é um meio pelo qual Deus resolveu agir. Se você não orar, Deus vai agir. Tem coisas na sua vida que Deus fez sem você pedir. Tem coisas na sua vida que Deus fez sem você orar. Mas também tem coisas na sua vida que Deus só fez porque você orou. E tem coisas na sua vida que ainda não aconteceu porque você não está orando. Porque a oração é o meio pelo qual Deus resolveu agir. Se eu não orar, Deus pode fazer? Claro que pode, Ele pode tudo aquilo que Ele quer. Só que Ele resolveu fazer no meio da igreja, só quando essa igreja orar. A oração é o caminho de Deus para manifestar o poder dele na igreja. Há coisas que só irão acontecer na sua vida. Há coisas que só irão acontecer na sua família, na sua casa. Há coisas que só irão acontecer no meio da igreja, dentro do plano soberano de Deus, se a igreja orar. Coisas maravilhosas, extraordinárias, sobrenaturais da parte de Deus poderiam já ter acontecido, mas não estão acontecendo porque falta oração. Mas o texto é rico em seus detalhes. O diabo persegue a igreja resiste à perseguição com oração. E o que acontece quando a igreja ora? Diante das perseguições, diante dos problemas que surgem, porque toda igreja tem problema, toda igreja tem as suas dificuldades, toda igreja tem seus desafios.
O que acontece quando a igreja ora diante dos seus desafios, diante das suas lutas, diante dos seus problemas, diante das suas intempéries? O que acontece? Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Presta atenção. Quando a igreja se pôs a orar, veio um anjo do Senhor. Quando nós orarmos, o anjo do Senhor virá. Ele vai passear no nosso meio com a sua espada desembainhada. Ele vai guerrear as nossas guerras. E Ele vai continuar fazendo que a igreja seja mais do que vencedora. Preste atenção, o Salmo 91 nos ensina que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Foi Deus quem mandou o anjo. Foi Deus quem mandou o anjo. Mas Deus só mandou o anjo em resposta da oração da igreja. Deus enviou o anjo. Significa que Deus enviou a sua própria presença. Ele vai ao seu encontro quando você ora. Ele vem ao encontro da igreja. Ele vem ao seu encontro, ao encontro da sua família, ao encontro do seu casamento, ao encontro dos seus filhos, ao encontro dos pastores da igreja, dos líderes da igreja, dos membros da igreja. Ele vem ao nosso encontro no nosso momento de maior necessidade. Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. Nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor, e a promessa é que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de monte, nos momentos de vales, no momento de deserto, nos momentos de mananciais. Em todo momento o Senhor estará conosco, e Ele está com você. Ele está com os pastores, com os líderes, com os irmãos, com a sua família. Ele está conosco para nos confortar, Ele está conosco para nos consolar, Ele está conosco para nos proteger. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Olha o que diz em Atos 23 e 11. Na noite seguinte, Atos 23 e 11 é um texto paralelo. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que detalhe lindo esse texto. O Senhor pondo-se ao lado dele. Atos 23 e 11. Diga comigo: o Senhor pondo-se ao lado dele. Que lindo, irmãos. O Senhor está ao nosso lado. Ele está conosco. O anjo do Senhor, que é Jesus, acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ele está conosco, dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Ele está do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito. Ele está atrás de nós, na frente de nós. Ele está acima de nós. Ele está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Ele está conosco. E quando a igreja ora, nós sentimos a presença do Senhor. Quando a igreja ora, nós experimentamos a presença do Senhor. Quando a igreja ora, nós desfrutamos da presença do Senhor conosco. Amém, irmãos? Segundo lugar, porque a igreja orou, uma luz iluminou a prisão. O texto diz que uma luz iluminou a prisão. Que figura linda! Porque prisão é lugar de trevas. Prisão é lugar de escuridão. Prisão é lugar de aperto, é prisão emocional, é quando o peito aperta, é quando o estômago vira, é quando a mente não dá conta, é muita pressão, é muito problema, é demais para a nossa cabeça, para a nossa alma, para o nosso peito, para as nossas fragilidades, e muitas vezes nos vimos numa prisão emocional.
numa prisão espiritual. Quantas pessoas vivem nessa prisão, que parece que nunca vai acabar, parece um pesadelo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 7, Atos 12, que é o nosso texto, versículo 7, a luz ilumina aquela prisão. Irmãos, não importa o problema que a igreja está passando, não importa as dificuldades que nós estamos passando como crentes, não importa as lutas que vocês estejam passando em família, quando a igreja orar, Deus vai derramar luz sobre a nossa prisão. Luz sobre a nossa prisão. Sabe por quê? Porque o caminho do justo é como luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, dia a dia, até ser dia perfeito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela luz da manhã. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, em segundo lugar, quando a igreja ora, Deus derrama luz sobre as nossas trevas, sobre as nossas escuridões. Terceiro lugar, quando a igreja ora, Deus nos toca, Deus nos desperta. Quando a igreja ora, Deus nos desperta. Tem crente que está dormindo, tem que ser despertado. Atos 12, 7, e tocando ele ao lado de Pedro, olha no finalzinho, e tocando ele ao lado de Pedro, qual é o verbo? O despertou. A luz veio para despertá-lo, mas não despertou, então ele precisou ser tocado para despertar. Tem hora que você tem que ser tocado para despertar. Tem hora que você tem que ser sacudido para acordar. Tem hora que Deus tem que sacudir as nossas estruturas para a gente se posicionar. Ele precisou ser tocado para despertar. Muitas vezes nós estamos enfrentando nossas lutas, muitas vezes nós estamos enfrentando nossas provações, é Deus nos despertando, é Deus nos sacudindo, é Deus nos despertando para as realidades espirituais. Deus está nos dando um choque de realidade, para que a gente saia do comodismo, para que a gente saia da nossa zona de conforto. Deus está mostrando a você no seu problema o quanto é importante você depender dEle e não dos seus próprios recursos. E para isso Ele nos toca e nos desperta. Mas não somente isso, Deus nos levanta. Veja a ordem que Deus dá: levanta-te depressa. Levanta depressa. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que levanta o abatido. O nosso Deus é o Deus que levanta o abatido. Sabe por quê? Quando nós enfrentamos nossos problemas, nossas lutas, nossos desafios, a nossa tendência é nos prostrar. Sabe aquele problema que vem como a onda do mar? É um caixote atrás do outro. A nossa tendência é ficar fragilizado, é enfraquecer, é cair, é se prostrar, é nos debruçarmos diante das nossas lutas, sem forças. Mas Deus não larga você. Deus não larga você, Ele está entrelaçado a você, Deus está agarrado com você, Ele está abraçando você com as suas poderosas mãos, com os seus poderosos braços. Nós estamos na palma das mãos do nosso Deus. Mesmo que você caia, você não vai ficar prostrado, porque Ele vai sustentar você com as suas mãos. E se você cair 7 vezes, o Senhor o levantará. Esse é o nosso Deus, irmãos.
Ele está segurando você. Ele está segurando essa igreja. Essa igreja está na palma das mãos de Deus. Você se prostra, mas Ele não larga você. Você está nas mãos de Deus. É como aquela criança que está andando e ela está dando as mãos ao seu pai, e de repente aquela criança, ela tropeça, mas antes que ela caia no chão, o pai firma ela e segura, para não cair. Assim somos nós nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Mas há mais detalhe nesse texto, quando ele diz: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Quando a igreja ora, Deus envia libertação. As cadeias caíram das mãos. As algemas se arrebentaram quando a igreja orou. Pedro estava preso, algemado. A igreja orou lá do outro lado. As algemas se quebraram onde Pedro estava. Quando a igreja ora, Deus manda libertação. Deus quebra cadeias. Sabia disso, irmãos? Você ainda lembra disso? Porque tem hora que a gente esquece disso. A luta é tanto, o problema é tanto, a frieza às vezes bate, o desânimo às vezes bate, e a gente tem que ser lembrado disso. As cadeias que nos prendem, as cadeias que nos oprimem, as situações mais difíceis da vida que nós passamos, quando a igreja ora, Deus manda libertação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor Deus me ungiu a proclamar libertação a todos os que estão cativos. O nosso Deus, Ele é libertador, e não há situação na igreja, não há grilhão na nossa vida, não há algemas que podem prender você, não há vício que possa prender você, não há pecado que possa prender você, seja Satanás, sejam seus demônios, seja o que for, o nosso Deus, Ele nos liberta, Ele é poderoso, Ele é vitorioso, Ele é o nosso libertador. Aleluia! Mas versículo 8, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Levanta, bota a sandália, bota a sua roupa, põe a sua capa e me segue. Me segue. Deus está dando direção a Pedro. O anjo diz: aonde eu for você vai atrás, me segue. Quando a igreja ora, Deus dá direção à igreja. Porque às vezes a gente fica tão confuso, indeciso, até a igreja orar. Mas não é orar, é orar, é chorar na presença de Deus, é clamar fervorosamente ao Senhor. Deus dá direção, direção para que a gente saia da prisão, direção para que a gente vença a tribulação, direção para que a gente vença esta provação, direção para que a gente vença a perseguição. Ele vai à nossa frente, nos dando direção. E uma das coisas mais lindas desse texto, eu não sabia que portão automático era uma coisa tão antiga. Mas olha o que diz em Atos 12:10. Diz que quando ele chegou lá, o portão se abriu automaticamente. Deus dá direção e Deus abre as portas de forma automática. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu e você não podemos ser prisioneiros dos sofrimentos. A gente até sofre, mas a gente não pode ser
prisioneiro do sofrimento, escravo do sofrimento. Eu e você não podemos ser prisioneiros dos pecados. Eu e você não podemos ser prisioneiros de vícios. Eu e você não podemos ser prisioneiros de nada, nada. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos verdadeiramente livres. Não estamos presos a nada. E aí, meus amados irmãos, esse texto é maravilhoso. Olha o que diz no final de Atos 12:10. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Os milagres da nossa vida foi Deus quem fez. A igreja de Nova Vida em Jardim Catarina tem 26 anos. 26 anos enfrentando desafios, 26 anos desfrutando dos milagres de Deus. Cada milagre que aconteceu nessa igreja e acontece, foi Deus que fez. Porque se não foi Deus que fez, então não foi milagre. E a melhor coisa que tem na minha vida, na sua vida, a melhor coisa que tem na nossa experiência, como crentes, como igreja, como servos de Deus, é saber que aquilo que eu tenho, aquilo que a igreja tem, aquilo que eu consegui, aquilo que a igreja conseguiu, aquilo que nós conquistamos, foi Deus que fez. Melhor coisa que tem na vida é reconhecer isso. Porque às vezes a gente bate no peito, a gente diz, eu conquistei, eu acordei de madrugada enquanto todo mundo estava dormindo para trabalhar, eu que li 890 livros enquanto ninguém lia nenhum jornal, eu conquistei o título, eu conquistei o diploma, eu conquistei a posição no meu trabalho. Se eu tenho uma vida estabilizada hoje, porque eu lutei, eu batalhei, então é eu. Todo o meu patrimônio foi eu que consegui. Irmãos, nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Nós não somos nada sem Deus. Teve o teu esforço, teve o teu interesse, teve a sua abnegação, mas foi porque o Senhor te deu fôlego de vida. O Senhor deu a inteligência que você tem, a capacidade que você tem, o seu talento, os seus dons, tudo veio do céu para a sua vida. Nós não somos nada sem Deus. Versículo 11 diz que Pedro, caído em si, disse, agora sei que verdadeiramente foi o Senhor, Ele que enviou um anjo, Ele que me livrou das mãos de Herodes, Ele que me livrou da expectativa do povo judaico. Foi Deus. Foi Deus. Verdadeiramente eu sei que foi o Senhor que me livrou. E Pedro, Atos 12:12, considerando a sua situação, vai para a casa de Maria, de João Marcos, que escreveu o Evangelho, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, diferente esse nome, né? Ela veio para ver quem era. Alguém bateu no portão, ela veio para ver quem era. E mal ela chegou no portão, ela reconheceu que a voz era de Pedro. A voz era de Pedro. Ela ficou alegre, começou a saltar de alegria, começou a gritar, é Pedro, é Pedro, é Pedro. E Pedro falou, cala a boca, menina espivitada. Ela voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Essa menina é crente. Ela reconheceu a voz de Pedro. O texto diz que ela foi tomada por grande alegria. Ela começou a gritar o nome de Pedro. Ela não acreditava que era Pedro que estava ali. Parecia uma visão. Tem coisas na nossa vida que Deus faz que parece um sonho.
A gente não está acreditando. Belisca aqui para ver se é isso mesmo que está acontecendo na minha vida ou não. Atos 12, 17, ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. Quem tirou Pedro da prisão, irmãos? O Senhor. Ele diz: eu estou aqui dando testemunho a vocês, porque vocês, igreja, vocês estavam orando por mim, vocês estavam orando pela liderança de vocês, e eu estou dando testemunho hoje a vocês, para dizer que Deus ouviu a oração de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Deus respondeu. O nosso Deus não é um Deus mudo, feito por mãos humanas. O nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. Ele tem boca e Ele fala. Ele tem olhos e vê. Ele tem mãos e Ele toca. Ele é um Deus presente. Esse texto é maravilhoso porque ele diz no final do versículo 17: saindo, retirou-se para outro lugar. E agora o Espírito Santo tira Pedro de cena, porque vai entrar agora o apóstolo Paulo. E ninguém mais sabe a partir daqui, no registro de Lucas e do Novo Testamento, para onde ele foi. Mas o texto termina no versículo 21 ao 24, dizendo assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Comido de vermes, expirou, e entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Louvado seja Deus. Os nossos inimigos, eles são destruídos pelo nosso Deus. Você não tem que usar suas armas. A sua batalha é conquistada com louvor, oração e palavra. Nossas ferramentas, nossas armas, elas não são humanas, não são carnais, elas são espirituais, e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém, irmãos? Vamos orar como igreja, agora, pelas nossas lutas, pelas lutas da igreja, pelas lutas dos pastores, dos líderes, da nossa família, dos nossos irmãos. Alguém tem luta aqui, ou só eu? Levanta a mão aí quem tem luta. Quem tem muita luta, levanta as duas mãos. Quem tem mais luta ainda, levanta os dois pés. Olha, mas saiba de uma coisa: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar lado a lado. Será que a gente consegue unir aqui a fileira do canto aqui no meio, rapidinho, um pouquinho? É coisinha rápida. 3 minutinhos, 4 minutinhos a gente ora. Vamos ficar assim, que haja no nosso coração esse sentimento de coletividade. Esse sentimento de coletividade. Vamos orar pelos aflitos. Vamos orar pelos irmãos que estão passando por lutas e provações, por tentações, por sofrimentos. É hora de clamarmos ao Senhor. Um passarinho me disse que essa igreja é uma igreja de oração. Eu quero ver se é mesmo. Feche os seus olhos, abre a sua boca, começa a clamar ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Comece a clamar, eu quero daqui de cima escutar a tua voz. Oh, nós somos o povo de Deus, nós sabemos em quem temos crido. Deus está aqui no meio do seu povo. Deus vai agir por meio das nossas orações.
Senhor Deus, em nome de Jesus, ouve a oração do teu povo, ouve a oração do meu irmão, Senhor, ouve a oração da minha irmã. Tu sabes, Senhor, pelo fato de nós não sermos do mundo, pelo fato de nós pertencermos a Ti, ó Deus, pelo fato de estarmos ligados na videira verdadeira, nós experimentamos lutas que o mundo não experimenta. Mas ao mesmo tempo, Senhor, ao mesmo tempo a Tua palavra nos diz que maior é o que está em nós, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, Senhor. Oh Senhor, Tu estás presente, Tu estás entronizado no meio da oração do Teu povo. Oh Senhor, Tu estás aqui, Pai. Envia, Senhor, os Teus anjos nesta noite. Envia, Senhor, o Teu anjo nesta hora, para nos consolar, para nos confortar, para libertar, Senhor, para quebrar as cadeias, as correntes, que não haja nada que venha prender, amarrar a Tua igreja. Envia o Teu anjo para iluminar, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, os meus irmãos. Faz isso, Senhor, faz isso, porque a Tua igreja, num só coração, está orando nesta hora. Faz isso porque a Tua igreja, num só coração, está Te pedindo, Senhor, nesse momento. Tu conheces as lutas da igreja, Tu conheces as lutas da liderança, Tu conheces as lutas das famílias, Tu conheces as lutas dos casais, Tu conheces as lutas dos relacionamentos familiares, Tu conheces as lutas do trabalho, da vida financeira de cada um, as lutas que cada um enfrenta. Sabes, ó Deus, as enfermidades, as doenças, as limitações, as fragilidades, as dívidas, os processos, os problemas que cada família enfrenta e cada irmão enfrenta nesta noite. Venha trazer conforto nesta noite, Senhor, e que possamos ser levantados pela Tua mão poderosa. Levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, sustenta o Teu povo que Te clama. Oh, ilumina a mente, dá visão, abre os olhos, Senhor, traz direção, traz convicção da Tua vontade, em nome de Jesus. Oh, manifesta a Tua mão poderosa sobre nós, que possamos ser conduzidos pelo Senhor, para que tenhamos uma vida livre para Te servir, com integridade de coração. As nossas causas impossíveis estão em Tuas mãos. Cada situação que trouxemos hoje, que tem sido um fardo para nós, que pesa os nossos ombros, a nossa mente, vamos sair daqui leves, porque trocamos o nosso fardo pelo fardo do Senhor, o nosso jugo pelo jugo do Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Te louvamos e oramos em Teu nome, Pai. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Louvado seja o Senhor.